Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Alves Engenheiro no YouTube. Eu sou o Lucas Alves, engenheiro eletricista, especialista em energia solar fotovoltaica. Hoje nós vamos falar sobre um conteúdo bem interessante, que é os princípios essenciais na instalação e manutenção elétrica de baixa tensão. No nosso dia a dia, como profissionais da engenharia, nós encontramos muitos profissionais como eletricistas, eletrotécnicos, que trabalham fazendo instalações elétricas. E o tema deste conteúdo seria exatamente para esses profissionais, para conseguir aumentar ou expandir a compreensão sobre instalação, manutenção e segurança, né? Porque a gente sabe que tem que ser trabalho com eletricidade tem que ser feito com segurança. A norma NR10 e a norma NBR 5410, elas são normas que estabelecem e regulamentam, né, no nosso setor de instalações elétricas e manutenções elétricas, segurança, no caso da NR10, e dimensionamento, base técnica para instalação, conceitos técnicos, no caso da NBR 5410. Eu ouso dizer, né, que toda instalação elétrica de qualidade ela é aquela que prevê, em primeiro lugar, a segurança elétrica, ou seja, fazer uma instalação sem oferecer riscos às pessoas ou animais que vão utilizar daquela instalação elétrica no dia a dia e também trazer segurança para o executor da instalação elétrica. No caso, vocês que são eletricistas, eletrotécnicos, que estão ali no dia a dia trabalhando com eletricidade. Eu também falo que a manutenção ela devolve a segurança à instalação elétrica. Então, a manutenção ela tem esse aspecto. Uma vez que a instalação já foi feita com segurança, seguindo os requisitos da NR10, da NBR 5410, a manutenção ela vem e devolve de novo a característica de segurança para uma instalação elétrica que foi danificada por alguma razão, seja mau uso, seja causas que dependem do uso, seja por curto-circuito, sobretensão e vários outros aspectos que acontecem na eletricidade, nas instalações elétricas. Mas para a gente conseguir entender, falar a mesma língua, é bom que a gente nivele aqui a base dos conceitos, ou seja, a gente define ali o que é os conceitos que a gente vai mais usar no nosso dia a dia como trabalhador na área com eletricidade, né? E também nos materiais didáticos, nos cursos, livros que a gente for ler. Nós vamos encontrar muito o tema tensão elétrica, o conceito da tensão elétrica. Tensão, ela é uma diferença de potencial, ou seja, seria a diferença entre o nível de tensão de um ponto até outro. Quando eu tenho essa diferença do nível de tensão de um ponto ao outro, eu tenho uma diferença de potencial e, portanto, tenho a tensão elétrica entre aqueles dois pontos. O conceito da corrente elétrica, ela é nada mais é do que o elétron em movimento. O elétron, ele é uma parte do átomo, toda substância, tudo que existe tem átomo, então um átomo ele também tem elétrons. E esses elétrons, quando eles estão em movimento, existe ali uma corrente elétrica. E a resistência elétrica é a oposição do movimento do elétron, seria uma força contrária ao movimento do elétron. Para ilustrar esse conceito, a gente imagina aqui ó, que esse tubo aqui, ó, esganado por uma corda, seria um condutor elétrico. A tensão elétrica ela vai ser a diferença de potencial do lado esquerdo do tubo para o lado direito do tubo, ou do lado direito ou do esquerdo, dependendo de como for você está assistindo. A tensão elétrica, então, é a diferença de potencial entre esse lado e o outro lado. A corrente elétrica é o próprio elétron em movimento nesse condutor, ou seja, ele está sendo impulsionado pela tensão. E existe o terceiro elemento, que é a resistência, que ele é a força que resiste à passagem do elétron no condutor. Então, a resistência ela tem essa característica. Então, um cabo elétrico, quando a gente fala que o cabo está energizado,
Tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. Existe uma tensão naquele cabo, uma tensão elétrica, existe o movimento de elétrons nesse condutor ou neste cabo, e existe uma resistência desse cabo. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Existe uma lei que resume tudo isso, é chamada lei de Ohm. Ou seja, essa lei de Ohm ela diz que a resistência elétrica ela é a divisão da tensão pela corrente elétrica. Então, a tensão ela é dada em volt, unidade de medida, a corrente ela é dada em ampere e a resistência ela é dada em ohm. Essa aqui é a regra, a nossa fórmula geral na elétrica. A gente vai usar isso para fazer muitas contas. Tudo vai se resumir à lei de Ohm. E também existe o conceito de níveis de tensão, ou seja, a tensão elétrica ela é conceituada em três diferentes níveis: a baixa tensão, a média tensão e a alta tensão. Nós iremos dar ênfase nos conceitos essenciais de instalação e manutenção na baixa tensão, ou seja, o que é a baixa tensão? A baixa tensão, quando a gente trabalha em corrente alternada, ela é uma tensão superior a 50 ohms, a 50 volts, e uma tensão inferior a 1000 volts, em corrente alternada. Ou seja, qualquer nível de tensão entre 50 e 1000 volts é baixa tensão. Depois disso, entra a média tensão e depois ainda a alta tensão. Mas esses dois últimos não vai ser tema do nosso encontro de hoje. E quando a gente está trabalhando com corrente contínua, a baixa tensão é classificada nos níveis de tensão acima de 120 volts e abaixo de 1500 volts. Para a gente diferenciar o que é corrente contínua alternada, a gente tem esses dois gráficos aqui que dá para ilustrar. A corrente contínua é um nível de tensão constante, independente para todo o tempo na qual a tensão está sendo aplicada, ela é constante, não tem oscilação nenhuma. Já a corrente alternada, de acordo com o avanço do tempo, eu tenho uma oscilação dessa tensão, de forma senoide, ou seja, a tensão ela varia com o tempo. Então, o que define a tensão corrente alternada e corrente contínua é ilustrado por esses dois gráficos. Voltando ao tema segurança elétrica, que é um conceito essencial dentro das instalações de baixa tensão, assim como para média e alta, mas focando aqui na baixa, a segurança elétrica ela está envolvida tanto na parte de instalação e de manutenção. E a segurança elétrica ela exige e implica algumas regras para fazer uma boa instalação e também uma boa manutenção. Você que é profissional da área, ou está se tornando um profissional da área, você precisa ter em mente que, durante a instalação, eu preciso preocupar com as boas práticas da engenharia, do projeto que foi desenhado para aquela instalação. E essas boas práticas normalmente é um bom aterramento elétrico, um aterramento funcional, no esquema terra-neutro, no esquema terra-terra, no esquema impedância-terra. Eu preciso fazer equipotencialização dos equipamentos elétricos, da carcaça desses equipamentos, com o meu aterramento da instalação. Eu preciso fazer colocar uma proteção elétrica nessa instalação que vai proteger contra a instalação contra a corrente de fuga, ou quem está usando a instalação contra as correntes de fuga, também contra os surtos de tensão. O que é, então, essa corrente de fuga? Vamos supor que a isolação de um condutor, esse aqui seria um condutor, vamos supor que a isolação dele se rompe ou descasca, seria o fio descascado ali na prática. E esse fio descascado ele entra em contato com o invólucro de um eletrodoméstico, como por exemplo uma lavadeira, um freezer, uma geladeira, um chuveiro. Então esse fio descascado ele entra em contato com o invólucro ou com a carcaça deste equipamento, desse eletrodoméstico. Ali existe então uma fuga de corrente, onde a isolação do condutor ela não é capaz de segurar a corrente que o condutor está conduzindo e ela acaba deixando essa corrente escapar para a lataria ou para a funilaria ou para o invólucro ali da carcaça desse equipamento. A pessoa que está usando a instalação elétrica, ao encostar nesse invólucro da geladeira, por exemplo, da máquina de lavar, ela toma um choque. Então ela tomou um choque porque existe uma fuga de tensão.
Então, uma boa instalação elétrica, ela deve prevenir os usuários contra esse tipo de risco, trazendo então a segurança elétrica para a instalação. Já os surtos de tensão, eles também acontecem quando acontece um surto na instalação, como por exemplo, ali ó, um cabinho, um, um dos ramos do condutor elétrico, né, de cobre, ele solta de um fio e encosta no outro, formando ali, fechando um circuito fase-fase ou fase neutra. Acontece aquele famoso pipoco que a gente chama, né? Quando você está mexendo ali na lâmpada e de repente o fio escapa de um terminal, encosta no outro e dá aquele estouro. Ali acontece um surto de tensão e também de corrente. Mas agora falando do surto de tensão, esse surto eleva a tensão nominal, que a gente popularmente conhece como 220 ou 127, a um nível superior à nominal, ou seja, uma tensão de nível de 1000 volts, 1500 volts, podendo ser até superior a isso. Essa tensão ela não é suportável por alguns equipamentos. Então, eu preciso colocar dispositivos que protejam a instalação ou os eletrodomésticos contra esses surtos de tensão. Então, ó, a instalação elétrica de boa qualidade ela precisa mitigar todos os riscos que possam acontecer, né, para os usuários e para os equipamentos para ter a segurança elétrica da instalação. Já a manutenção, ela precisa mitigar os riscos é, ao próprio operador, ou vocês que estão lá executando ou fazendo a manutenção daquilo que está não funcionando ou infuncional. Quais são as boas práticas para mitigar os riscos e trazer segurança elétrica na hora da manutenção? A principal delas, que muitos manutentores pecam, que é desenergizar o circuito e isolar as partes vivas no momento da manutenção. Desenergizar o circuito é o famoso desligar o disjuntor geral. Desligou o disjuntor geral, faz a manutenção sem preocupação. Ou o disjuntor local ali do circuito onde está sendo feita a manutenção. A isolação das partes vivas é ilustrada aqui nessa imagem, ó. Para fazer uma manutenção em um local onde tem partes energizadas, que a gente chama de partes vivas, eu preciso fazer ali um anteparo ou fazer um distanciamento para que eu possa fazer a manutenção naquele ambiente sem correr o risco de distrativamente encostar numa parte viva e ser eletrocutado. Então, a manutenção que mitiga os riscos, que traz segurança, ela precisa prever esses pontos essenciais à saúde humana durante a intervenção no circuito elétrico, na hora da manutenção. Outro ponto essencial para as instalações elétricas de baixa tensão é o dimensionamento dos condutores. Esse assunto ele dá muito pano para manga, dá para a gente conversar sobre ele por muito tempo. Mas de forma resumida, o condutor elétrico ali do circuito que alimenta os meus eletrodomésticos da residência, eles precisam ser dimensionados de acordo com alguns critérios que a norma NBR 5410 traz. E quais são esses critérios? Ou seja, para dimensionar esses condutores, pode ser um condutor isolado, um fio, ou um condutor isolado que é um cabo, eu preciso seguir o critério, pelo menos 5 critérios. Né? O primeiro deles é a seção mínima dos condutores. Ou seja, cada circuito ele vai alimentar um determinado equipamento. A iluminação, circuito de tomada, são circuitos dedicados como chuveiro. Existe, no caso da iluminação, a NBR 5410 ela diz que a seção mínima dos condutores de iluminação é 1,5 mm². Ou a bitola mínima é 1,5 mm². Já para os circuitos de tomadas de baixa potência, posso usar como mínimo 2,5 mm². Tá? Então, a seção mínima é um item normativo, eu devo me ater a ele na hora de dimensionar os condutores de um circuito. Mas não é só isso. Além da seção mínima, eu tenho que também, em conjunto ao atendimento da seção mínima, atender esses outros 4 pontos. Então, tem que atender todos os pontos para dimensionar um único condutor. É isso aí. É um negócio onde o buraco é mais embaixo, falando de uma forma mais clara. É muito, eu tenho que me ater a outros pontos, como o método de instalação. Eu vou instalar os condutores do circuito que alimenta, por exemplo, essa batedeira, dentro de um eletroduto, aquele eletroduto amarelinho que fica dentro da parede. Vou instalar esses condutores dentro de uma eletrocalha, dentro de um leito. Onde vai ser a instalação?
De acordo com cada tipo de instalação, ou método de instalação, existe uma ou seja, o método de instalação ele influencia na capacidade de condução de corrente do condutor elétrico, que alimenta essa batedeira, por exemplo. Outro fator que eu também devo me ater, em conjunto com os outros dois já comentados, é o agrupamento dos circuitos. Ou seja, o circuito elétrico que sai do quadro e alimenta essa batedeira, ele está vindo dentro de um eletroduto apenas o circuito que alimenta essa batedeira ou está vindo junto dentro desse eletroduto que alimenta a batedeira, um frigobar, uma geladeira que está ali próxima à batedeira? Está vindo vários circuitos dentro desse condutor ou está vindo só um circuito? Eu tenho que quantificar o número de circuito que vai estar dentro daquele eletroduto para conseguir dimensionar o fator de agrupamento daquele eletroduto, ou seja, dos circuitos que passam ali. Então, porque um circuito interfere no outro de forma a reduzir a corrente, a capacidade de condução de corrente daquele circuito. Então, outro ponto, o terceiro ponto, é o agrupamento dos circuitos. O quarto ponto que eu preciso me ater é a capacidade de condução de corrente. Ou seja, cada bitola de cabo, o cabo de 1,5, de 2,5, cabo de 4 milímetros quadrados, cabo de 6 milímetros quadrados, de 10, 16, de 25, todos esses condutores ou cabos, eles possuem uma capacidade de condução de corrente única para cada um deles. Eu não posso colocar corrente que um cabo de 25 milímetros quadrados consegue conduzir em um cabo de 2,5 milímetros quadrados. Não tem nada a ver. Um cabo de 25 ele é pelo menos 10 vezes maior do que o cabo de 2,5. Então, eu não consigo usar a mesma corrente nos dois cabos, senão eu vou danificar o meu condutor. Então, a capacidade de condução de corrente deve ser conhecida daquele circuito. Eu tenho que conhecer o quanto de corrente essa batedeira vai consumir para dimensionar o circuito que sai do quadro da residência e vai alimentar essa batedeira. Então, a capacidade de condução de corrente deve ser conhecida para aquele circuito, para eu dimensionar o cabo que vai ser usado naquele circuito. E por último, a queda de tensão. Ou seja, suponhamos que essa batedeira é alimentada a 127 volts. E saindo do quadro de distribuição da residência até a batedeira, eu tenho ali, sei lá, 20 metros. Tá? 20 metros. Então, chega a 127 volts nessa batedeira? Não chega, porque existe a queda de tensão. E essa queda de tensão ela aumenta conforme a distância da origem do condutor até o final do condutor aumenta. Ou seja, quanto maior for esse caminho quadro-batedeira, maior será a queda de tensão e menor será a tensão que chega na batedeira. Não vai chegar a 127, vai chegar um pouco menos. Então, eu devo considerar a distância dos circuitos que alimentam os eletrodomésticos na residência para conseguir fazer o correto dimensionamento. E para conseguir revidar essa queda de tensão, preciso aumentar a bitola ou a seção nominal do meu condutor, do meu cabo. Então, para compensar a queda de tensão, eu tenho que aumentar a seção nominal. Então, o dimensionamento do circuito precisa levar em consideração em conjunto, não de forma isolada, esses 5 pontos. Por isso que é um tema bem complexo. Depois que a instalação já passou pela etapa de definir os condutores, é preciso definir as proteções, que é um tema essencial na parte de instalações elétricas de baixa tensão, é definir as proteções. Para eu proteger os cabos ou os condutores, eu utilizo o disjuntor. O disjuntor ele serve exatamente para proteger os cabos. Como, por exemplo, se acontece um curto-circuito, que é dois cabos encostando ali, gerando aquele pipoco, ele é um curto-circuito. E esse pipoco, esses cabos não se desgrudarem, ficarem ali por muito tempo, o disjuntor ele é o dispositivo que vai fechar, ou seja, desligar a energia que passa por esses cabos, a corrente elétrica que passa por esses cabos, para que os cabos não entram em combustão, eles não pegam fogo, literalmente pega fogo. Então o disjuntor ele vai desligar, desarmar para proteger os cabos, para não pegar fogo nos cabos. O IDR ele é o disjuntor residual ou interruptor disjuntor residual. Ele protege as pessoas e os animais contra fuga de corrente, que a gente comentou anteriormente. Por exemplo, quando uma pessoa ela encosta no caso anterior, né, na máquina de lavar que estava com uma fuga de corrente na carcaça,
A corrente elétrica ela passa pelo corpo da pessoa até uma outra massa que a pessoa está encostando. Se ela está encostando na máquina de lavar, que é onde está acontecendo a fuga de corrente, e ao mesmo tempo está encostada, sei lá, numa porta metálica, a pessoa ela vai ser a ponte, né, entre a máquina até a porta. E a corrente vai sair da máquina e chegar até a porta através do corpo do ser humano ou de um animal, né? Se tiver ali um cachorro, um gato, que ocupar também a instalação elétrica. E o disjuntor, o interruptor disjuntor residual, ele vai fazer o seccionamento do circuito que alimenta aquela máquina, não, que ela está com a fuga de corrente, aquela máquina de lavar, de forma que ela, os circuitos alimentadores, né, os circuitos que alimentam a máquina, parem de conduzir corrente e ao mesmo tempo a pessoa ela fica livre do choque elétrico. Então ela seja protegida por conta de uma fuga de corrente. Então, o disjuntor residual ele serve para proteger pessoas e animais, quem está usando a instalação elétrica contra a fuga de corrente. É importantíssimo isso daqui, principalmente nas áreas molhadas, como lavanderias, como circuitos que alimentam tomadas fora de uma residência. A norma NBS 5410 pega pesado nisso daqui. E por último, os DPS, ou dispositivos de proteção contra surtos. Eles servem para proteger os equipamentos contra surtos de tensão. Mesmo exemplo aqui, ó, encostar um cabo com isolação danificada em outro cabo, também com isolação danificada, gera um surto de tensão. Nós mencionamos isso anteriormente. E esse surto de tensão eleva a tensão acima de níveis suportados pelos equipamentos. Ou seja, em vez de ser 127, pode chegar a 1000 volts, em vez de ser 220, chega a quase 2000 volts, por exemplo. E os equipamentos que estão conectados a esses circuitos, que houve esse curto-circuito, eles são protegidos pelos surtos de tensão, essa elevação da tensão repentina, através do DPS, que vem e protege, pega esse surto, né, essa sobretensão acima de 127 ou 220 e conduz aquilo para a terra ou para o aterramento, que nós mencionamos lá atrás. E onde eu aplico todos esses conceitos essenciais de instalação e manutenção? Dentro das residências. Vocês, como instaladores, como eletricistas, eletrotécnicos, que vão estar ali no dia a dia dentro das residências, vocês vão fazer toda a instalação e manutenção elétrica dos circuitos que desce lá do poste padrão de entrada de energia, passa pelo relógio, medidor, disjuntor geral, vai para o quadro de distribuição e distribui ali para os eletrodomésticos, circuito de iluminação, de tomadas, chuveiro. Então, vocês vão aplicar todos esses conceitos de manutenção, esses conceitos de instalação, conceitos normativos, nós vimos da NBR 5410, da NR10, dentro das instalações elétricas residenciais, porque essas instalações elétricas residenciais, comerciais de pequeno porte, elas são instalações de baixa tensão. Todos esses cuidados, essas boas práticas de instalação devem ser aplicadas aqui dentro. Aqui é uma região onde pessoas consomem eletricidade através de seus equipamentos. A eletricidade é muito perigosa. Então, vocês, como profissionais, vai trazer todos esses conceitos essenciais de manutenção e instalação para dentro da casa das pessoas, para deixar uma instalação segura, uma instalação onde as pessoas podem usar os equipamentos com confiança de que ela não vai ser eletrocutada. E isso é um caso, infelizmente, muito comum. Então, vocês vão utilizar esses conceitos aqui dentro das residências, instalações de baixa tensão, residenciais, comerciais, ou até mesmo industriais, pequenos postes ali. Às vezes as indústrias também são alimentadas na baixa tensão. Ou seja, lembrando, baixa tensão até 1000 volts corrente alternada, 50.000 volts e corrente contínua de 120 a 1500 volts. Corrente contínua passa um pouco da alternada, 1500 considerada ainda baixa tensão. Mas na maior parte das instalações é corrente alternada dentro de residências, que é onde vocês mais têm campo de atuação. Não que vocês vão atuar somente em residência, mas é onde tem mais campo de atuação para baixa tensão corrente alternada, para instalações e manutenções, é o público residencial. Como vocês vão aplicar esses conceitos essenciais de manutenção e instalação? Na instalação, aqui por exemplo, mostra um eletricista aqui, um eletrotécnico, fazendo a instalação de um quadro elétrico ali, fazendo medições, comissionamento provavelmente, com EPIs bem equipado, com equipamentos, não fazendo testes de forma, no termo público, né, gambiarra,
está utilizando ali equipamentos, está usando EPI, a luva, o capacete, dependendo do nível de tensão, usa até uma viseira frontal, uma roupa, provavelmente uma roupa NR10, a gente chama aquela roupa que ela consegue ter uma isolação contra um curto-circuito ou contra possível condução de corrente no ar. Então, esse, esse eletricista ou esse eletrotécnico, ele está bem equipado, ele está fazendo uma atividade com segurança, tem conhecimento técnico apropriado para isso. Já que na direita, mostra uma pessoa que não está com o mesmo nível de preocupação, está fazendo ali fazendo um circuito, descendo provavelmente o circuito do poste até a residência, só que ele não está com equipamento, não está com EPI, não está nem considerando ali, ele nem está bem colocado, ou seja, amarrado, porque ele está fazendo um trabalho de altura, então ele precisaria cumprir também os requisitos de trabalho em altura, que é a NR35, que visa ele. Então você vê que ele não está preocupado tanto com a segurança, tanto dele como instalador, provavelmente também não vai estar preocupado com as instalações da residência na qual ele está trabalhando ali, que ele está fornecendo o seu serviço. Então, aqui mostra a diferença de profissionais. Profissionais que cumpre os conceitos essenciais de instalação, manutenção, as boas práticas, traz segurança para si mesmo e para as pessoas na qual está prestando o serviço. E no caso da manutenção, que mostra também um profissional na primeira imagem, utilizando EPI, luva, a lâmpada está desligada, ele provavelmente desenergizou o circuito antes de iniciar essa instalação, essa manutenção, está fazendo uma atividade com segurança, trazendo segurança. Se ele deixar encostar um cabo no outro, não vai gerar um curto-circuito, não vai pegar fogo no cabo devido a, a falta de atenção, porque ele desenergizou o circuito. Não pode acontecer do cabo encostar, não vai acontecer nada, porque o circuito está desenergizado. Ele está usando EPI. Já aqui na esquerda, na direita, né, nessa imagem que eu evidencio agora, mostra a pessoa que não está com a mesma preocupação. Está trocando uma lâmpada ali, a lâmpada está energizada, às vezes gera um arco ali na hora que ela desconecta a lâmpada. Você pode ver que o nível de preocupação não é o mesmo. Não desenergizou o circuito, não está usando luva. Então, essa é a questão. O profissional que se destaca do outro é aquele profissional que traz a segurança, utiliza os conhecimentos técnicos em primeiro lugar. E é esse o tema da conclusão, né? O profissional que tem consciência dos riscos, ele tem conhecimento técnico, normativo, sabe o que fazer, sabe como fazer, quando fazer e para quem fazer, ele tem responsabilidade profissional, ele vai entregar um serviço com qualidade, como ele gostaria de receber um serviço de qualidade, ele é um profissional que vai se destacar, um profissional que vai ter demanda, vai ser procurado no mercado, porque ele cumpre os requisitos essenciais, as boas práticas de instalação elétrica, manutenção, ele sabe se portar, ele sabe como fazer a atividade da melhor forma possível, da forma mais prática, da forma que traz segurança para ele e para as pessoas que vão utilizar aquela instalação. As referências bibliográficas desse material foi a norma NR10, né, que regulamenta lá os requisitos de segurança das instalações, serviço com eletricidade, a NBR 5410, que é a norma que traz ali toda a parte de dimensionamento técnico, elétrico, traz a parte de regulamentação para as instalações elétricas de baixa tensão, e o manual da Prysmian, que é um manual que é muito completo. A Prysmian é uma fabricante de condutores elétricos, né? Esse manual tem muitos conceitos muito bacanas, conceitos práticos, ilustrativos sobre instalações elétricas de baixa tensão. Deixo o tempo para vocês tirarem as dúvidas. Se ficou alguma dúvida, fica à vontade, pode trazer adiante. E agora um tema para a gente refletir, né? O Albert Einstein ele disse que a vida é como andar de bicicleta. Para manter o seu equilíbrio, você deve manter-se em movimento. Seguindo o conselho do Albert Einstein, que a gente considera o pai da física, né? Vamos continuar em movimento, buscar o nosso melhor conhecimento técnico para nos tornarmos pessoas melhores, profissionais melhores e assim por diante. Obrigado pela atenção de todos. Deixe os meus dados. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem continuar a conversa, entre em contato. Vai ser um prazer continuar a conversa com vocês. Até a próxima.